Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas, hoje com o relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros. Senador Renan Calheiros, obediente ao que determinam as autoridades de saúde, com todos os cuidados em seu gabinete e eu no meu escritório. Senador Renan Calheiros é um personagem da história política recente do Brasil. Desde meados dos anos 70, ainda muito jovem, já era um combatente contra a ditadura instalada então no Brasil, era militante do PCdoB. Logo, entrou para o MDB, partido pelo qual elegeu-se deputado estadual nas Alagoas, depois deputado federal nas Alagoas, depois senador, está já desde 1995 como senador por Alagoas, foi ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um dos principais articuladores da eleição surpreendente, então, de Fernando Collor, com quem depois rompeu e acabou tendo um papel muito importante na CPI, que redundou, enfim, no impeachment do presidente Fernando Collor, e hoje está aí, neste papel, que é o papel mais importante de uma CPI, de relator da CPI da pandemia. Senador, antes de entrar especificamente na CPI da pandemia, eu gostaria, para que os nossos espectadores tivessem uma ideia global a seu respeito, falar um pouco da sua trajetória e das críticas que o senhor vem recebendo por estar agora no papel que o senhor está desempenhando como relator. O senador Renan não tem imparcialidade para dirigir, para relatar uma CPI. Escreveu uma colunista na Folha de São Paulo segunda-feira. A ideia de ter Renan Calheiros como relator é a consagração da impunidade. Escreveu outro colunista do Estado de São Paulo, ex-diretor da revista Veja, José Roberto Guzzo, que é como se desse o galinheiro para a raposa tomar conta. Eu gostaria que o senhor, inicialmente, respondesse a esse tipo de crítica. Olha, Juca Kfouri, certamente porque essas pessoas não me conhecem, né? Ou então nunca quiseram conhecer. Eu estou saindo aqui para dar essa entrevista da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos ouvindo o ex-ministro Nelson Teich. Agora há pouco, ao perguntá-lo sobre uma das questões que estavam postas, eu lembrei para ele assim, disse, olha, ministro, eu fui ministro no século passado, mas eu me lembro absolutamente de tudo que se passou na minha pasta naquela oportunidade. Eu não estou compreendendo bem a sua memória. Eu tive uma trajetória política pública, sempre pública, né? Eu me submeti a algumas investigações, mas eu as aproveitei como oportunidade para demonstrar exatamente o contrário. Eu era presidente do Congresso Nacional e fui vítima de uma campanha da Procuradoria-Geral da República que abriu mais de 30 investigações com relação a mim, sem fato, sem prova, sem nada, numa questão política. Eu enfrentei esse pessoal da Lava Jato, eu condenei o Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, eu votei no Congresso Nacional o abuso de autoridade, que é de minha autoria, votei o juiz de garantias,
porque depois da Lava Jato, depois do Moro, depois desse grupo da Procuradoria, não dá para não ter no Brasil um juiz de garantia. Haja visto o que aconteceu com o presidente Lula. E o ministro Ricardo Lewandowski me autorizou também o acesso às mensagens da Lava Jato, porque em todas as mensagens eles diziam que o presidente Lula era o primeiro alvo e o presidente do Congresso Nacional o segundo alvo. Mas eu sempre enxerguei essas oportunidades como momentos para que a gente possa demonstrar o contrário. Infelizmente, eu não vou convencer nunca aquela colunista que fez aquela matéria na Folha de São Paulo, nem tampouco Augusto, né? Porque essas pessoas simplesmente não querem ser convencidas. Senador, dizem que o senhor não pode ser o relator porque, afinal, o senhor tem um filho que é governador das Alagoas e que, eventualmente, possa haver alguma acusação contra ele e o senhor não teria isenção para avaliá-lo. O que o senhor diz a esse respeito? Sobre isso, eu considero exatamente dessa forma. Eu jamais, como pai, em circunstância nenhuma, teria isenção para investigar um filho. E por isso que eu antecipadamente declarei neste caso, e apenas neste caso, a minha parcialidade. O problema, Juca, é que não há nada, absolutamente nada sobre o governo de Alagoas. O governador de Alagoas faz a mais aprovada administração de todos os governadores do Brasil. O seu estado é o estado considerado mais transparente. Nós nunca tivemos problema, além da ocupação de 80% nas UTIs. Isso é uma injustiça com o governador. Mas em aparecendo qualquer caso de Alagoas para ser investigado, eu disse antecipadamente e queria repetir aqui para você, nós colocaremos um relator para proceder como qualquer outra a investigação. O atual ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que gostaria de seguir o dinheiro. Evidentemente, fez uma declaração, digamos, que tem um caráter intimidatório. E a gente sabe que, no desespero, injustiças são cometidas. O senhor não vê a possibilidade de, por exemplo, criarem alguma investigação, algum problema para o seu filho, exatamente para tornar a sua situação constrangedora? Eu não vejo exatamente pela condição de transparência do governo e pelos seus resultados. Para você ter uma ideia, nessa crise que se arrasta, o governo de Alagoas, ele dispõe de recursos próprios de mais de 5 bilhões de reais para fazer investimentos. As rodovias de Alagoas são as melhores conservadas de todo o Brasil, de acordo com as duas últimas pesquisas da Confederação Nacional dos Transportes. Eu não tenho receio, nem nada vai me deter no cumprimento do meu papel. Eu sou relator, como você sabe, relator é apenas um redator, um sistematizador de tudo que acontece na comissão parlamentar de inquérito, e eu vou fazer a minha parte e vou cumprir o meu papel. Eu mesmo já fui ministro da Justiça e sei, mais do que qualquer um, que a Polícia Federal é uma instituição respeitável. Essa Polícia Federal do Brasil é uma das mais respeitáveis do mundo. É a polícia menos violenta do mundo, entre outras qualidades. É impossível, na prática, aparelhar politicamente a Polícia Federal. Nós não vamos consentir, a comissão não vai consentir, o ministro será convocado para a comissão parlamentar de inquérito para que aqui ele fale sobre a entrevista que deu na Veja e que a repetiu no Correio Brasiliense no final de semana. Senador, o senhor tem mais de 40 anos de vida pública. Obviamente, há momentos em que, olhando para trás, eventualmente, o senhor tenha arrependimentos.
é uma pergunta, uma curiosidade pessoalíssima minha. O senhor se arrepende de ter votado pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, porque acabou dando no que deu? Olha, Juca, eu não me arrependo. Deixa eu te explicar por quê e explicar a muita gente também que me faz essa pergunta. Era muito importante, né, garantir a elegibilidade da presidente. Havia uma correlação muito definida aqui no Senado Federal. Eu era o presidente, mas o calendário do impeachment era do Supremo Tribunal Federal, já adotado no impeachment anterior do ex-presidente Fernando Collor, né? E haviam 60 senadores de um lado e haviam 20 senadores do outro lado. E você tinha o presidente do Senado, pela quarta vez presidente do Senado. Se eu votasse com os 21, não é, cairia a presidente Dilma para um lado e cairia, consequentemente, o presidente do Senado para o outro, né? Porque ficaria contra os outros 60 senadores. Então, o que é que eu fiz? Eu acumulei créditos e energias, votei com os 60 e defendi a elegibilidade da presidente Dilma e ganhei. Ganhei demonstrando ao Brasil e ao próprio Supremo Tribunal Federal que o modelo do impeachment, que é uma lei ultrapassada da década de 40, é o modelo do tribunal do júri. E no tribunal do júri, muitas vezes, para fazer um julgamento justo, para condenar alguém ou para absolver, você precisará responder 1, 2 ou até 3 quesitos. Você vota o primeiro, vota o segundo e vota o terceiro. Jamais, ao votar o primeiro, você estará indicando o resultado do segundo. É preciso votá-lo. Foi dessa forma que nós conseguimos a condição, a elegibilidade da presidente Dilma, o que me dá muito orgulho. Então, essa é uma outra questão que eu gostaria de ouvir um esclarecimento seu. Eu confesso ao senhor que eu estou um pouco confuso com esse tipo de argumentação sobre parcialidades e imparcialidade, como se o Senado ou uma CPI, que até onde eu saiba é uma arma legítima das minorias, né, dentro do Congresso Nacional, como se o Senado ou a CPI fossem o STF, fosse um tribunal de júri, como o senhor acaba de citar. Evidentemente, uma CPI me referi ao política. julgamento, né, no plenário. Sim. Não é isso? Mas é política, antes de mais nada. O que é que acontece com uma comissão parlamentar de inquérito, né? Quando um fato relevante não está sendo devidamente apurado pelos canais competentes, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, você faz uma investigação política, né? Você faz uma comissão parlamentar de inquérito com regras próprias e com poderes constitucionais para aquela específica investigação no parlamento. Não é uma investigação jurisdicional, mas você tem que se guiar pelo que manda a Constituição e pelo que estabelece os regimentos e os próprios códigos. Aqui na investigação é importante que cada um proceda isento e imparcial. Por isso que, diante do argumento, né, do gabinete do ódio, de que eu seria parcial porque não teria condições de investigar o governador de Alagoas, eu concordei, disse, tem toda a razão, se ele precisar ser investigado, ele será investigado por outro relator, não por seu pai, né, Juca? Porque eu não teria insuspeição para investigar nenhum amigo meu, nenhum parente. A suspeição, a declaração de suspeição é um sentimento individual e eu estou realmente compenetrado e convencido deste sentimento. Por isso que eu desfiz antecipadamente, como que vacinando e espancando essa possibilidade, né, que depois ensejou uma representação na Justiça Comum, na primeira vara,
A Justiça concedeu uma liminar, discutível sobre todos os aspectos. Essa liminar foi imediatamente cassada pelo Tribunal Regional aqui de Brasília, da primeira região. E eles entraram também concomitantemente no Supremo Tribunal Federal, que também afastou preliminarmente essa possibilidade e deu amplos poderes para que a Comissão Parlamentar de Inquérito prossiga e para que eu possa, como relator, não é, consolidado por essas decisões e pela manifestação do presidente da comissão e da maioria dos membros, e que possa também cumprir o meu papel, fazer a minha parte. Nesse aspecto, né, senador, é impressionante a inabilidade, né, de quem tentou impedi-lo, né, porque só deu tiro na água, né, lembrando aquele joguinho da batalha naval, só deu tiro na água, não acertou nenhuma e, evidentemente, criou um clima humanamente de indisposição, né, em relação ao relator. Ou o senhor já tem a pele tão curtida que passa por cima disso? Exatamente, Juca, porque eles caminharam em rumos antagônicos, né? Eles manifestavam o desejo de conversar comigo, né? Ligaram para o governador de Alagoas, procuraram aqui um amigo comum com quem tive a honra de ser senador e de ter sido contemporâneo, o ex-presidente José Sarney, querendo marcar uma conversa comigo, né? E, paralelamente, o ministro da Justiça deu essa entrevista, né? O presidente começou a fazer o terror e o gabinete do ódio, repetindo o que havia feito comigo em outras oportunidades, também começou uma campanha odiosa. Mas eu quero te dizer que nós sobrevivemos nas redes sociais e até de acordo com várias avaliações aqui das redes sociais dos últimos 15 dias, nós ganhamos a condição de continuar com isenção, fazendo o meu papel como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Às vezes a gente supõe, senador, até porque não somos políticos profissionais, que o político deseja um pouco de paz, sair um pouco dos holofotes, para que não lhe voltem a acusar de coisas superadas ou de coisas que eventualmente ainda estejam sendo investigadas e tudo mais. O senhor gosta de uma confusão, né? Ou seja, o senhor não teme a luz sobre o senhor. As pessoas ficam entendendo que não, o ressurgimento do Renan. Eu sou senador, né? Eu disputei uma eleição para a presidência do Senado há pouco mais de 2 anos, né? Houve o que houve, e eu resolvi ficar um pouco aí no bastidor colaborando. Quer dizer, você não tem como sair. No ano seguinte, fizeram uma pesquisa de qual o senador, de qual parlamentar que havia aprovado mais matérias naquele ano. Exatamente no ano em que eu não tive uma presença tão efetiva, né? E eu ganhei. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil a concomitância de 3 crises, né? Uma crise pandêmica internacional, com os resultados que nós estamos aí assistindo, pagando o preço em vidas, mais de 400 mil, uma crise econômica que vem desde 2014 e ainda não se foi, continua, e uma crise política relevante, porque o presidente da República imaginava ter a maioria no Senado Federal. Mas ele apenas imaginava, porque quando chegamos na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, essa maioria se desfez. Eu acho que se desfez não do ponto de vista da oposição, não do ponto de vista de uma investigação apenas que queira demonstrar que houve desídia, negligência, omissão, responsabilidade. Não, ela se desfez, né, porque há uma evidente correlação que se manifestou pela eleição do presidente da comissão e pela minha indicação para relator e pela eleição do senador Randolfo Rodrigues para vice-presidente. É uma correlação de 7-4
Em português, claro, o governo não tem no Senado Federal a maioria que ele imaginava ter, portanto, está diante aí desses problemas políticos. Eu gostaria que agora o senhor comentasse e respondesse à presidenta Luciana Santos, do PCdoB. Olá, Juca Kfouri. Quero agradecer o convite feito por Paulo Vanucchi, da TVT, de participar dessa importante entrevista com o senador Renan Calheiros. Senador, Vossa Excelência é, sem dúvida alguma, uma das personalidades políticas mais experientes que nós temos no parlamento brasileiro. Quero dizer e lhe parabenizar pela saga de Vossa Excelência e dos pares da Casa e da Casa Legislativa do Senado de terem conquistado a Comissão Parlamentar de Inquérito, na medida em que houve a tentativa de impedir esse processo. Uma ingerência que não cabe dentro do Estado democrático de direito, mas que foi possível realizá-la. E hoje, a grande expectativa que eu penso que todos os brasileiros têm, não só a expectativa, mas o direito, é de saber por que nós nos tornamos o país, o epicentro da crise pandêmica no mundo. Na medida em que a cada 4 mortes por Covid no mundo, tem um brasileiro ou uma brasileira. E aqui, como vice-governadora e presidente nacional do meu partido, tenho acompanhado o esforço que a gente tem tido para poder resistir à desconstrução do esforço que a gente tem feito. No estado de Pernambuco, nós temos atuado em 3 frentes para garantir leitos e os equipamentos e insumos necessários para salvar vidas, a luta pela vacina e a luta do distanciamento social, como medidas que são frutos de indicações da ciência, das autoridades sanitárias, da Organização Mundial de Saúde e, mais do que isso, experiências concretas exitosas no mundo. Mas nós estamos também tendo que enfrentar uma narrativa liderada pelo presidente da República, contrário a essa orientação. Então não tem sido fácil, né? E é preciso, portanto, que se esclareça quem está com a razão num processo como esse. E, em segundo, eu penso que a principal expectativa é soluções, que saídas para esse impasse. Porque, afinal, não é aceitável que a gente atravesse até o ano que vem, chegando a permanecer sem medidas concretas à casa de 700 mil mortes, que, portanto, para defender vidas, a expectativa que a gente tem é que medidas serão necessárias para estancar essa escalada, uma escalada inaceitável, e afastar a ameaça que Vossa Excelência se referiu no primeiro discurso, de, infelizmente, virarmos, não é, um apartheid sanitário mundial. Então, senador, essa é a pergunta que eu deixaria, né? O que é que Vossa Excelência, né, espera das alternativas, né, que sairão desse profícuo debate que essa casa realizará? Eu lhe peço que responda em 3 minutos. Eu quero dizer da honra, da satisfação, da participação dessa amiga que, como você sabe, é muito querida, da Luciana, que é vice-governadora de Pernambuco, um dos quadros mais respeitáveis do Nordeste e da política nacional. Eu concordo exatamente contigo, Luciana, e acho que o papel da Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar. Não é se alguém usou a cloroquina, se foi feito ou não esse tratamento precoce, se houve uma desmotivação para o uso de máscara, ou mesmo para apequenar, minimizar o isolamento social, o que amplamente deu certo no mundo. Não é essa a questão. O papel da Comissão Parlamentar de Inquérito é saber se houve responsabilidade ou não quando
transformaram isso em política pública, né? Porque isso é, inclusive, o Mandetta disse aqui, um problema de probidade discutível. O professor Delfim Neto disse assim, eu acho que a CPI vai investigar aquelas coisas que seriam evitáveis, né? O papel da gente é investigar tudo que é evitável para que a gente possa fazer uma revisão, reparar, né? Mudar as práticas, as políticas e, com isso, colaborar para estancar esse morticínio. Senador Renan Calheiros, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, voltaremos em seguida. Converso com o senador por Alagoas do MDB, Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. Senador, a presidenta do PCdoB, vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, fez referência ao seu discurso de abertura na CPI. Eu queria ler um trecho deste discurso, porque tem a ver com a pergunta que vai lhe fazer em seguida a jornalista Lu Sodré, do Brasil de Fato. Abre aspas para o discurso do senador Renan. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se tivéssemos enviado um infectologista para comandar nossas tropas? Provavelmente um morticínio, porque guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara: a militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. Vamos ouvir o que pergunta a jornalista Lu Sodré. Olá, Juca. Olá, senador Renan Calheiros. Olá a todos que nos acompanham aqui na TVT. Eu sou a Lu Sodré, repórter do Brasil de Fato, e é sempre um prazer participar de entrevistas. Bom, senador, a minha pergunta se refere ao não comparecimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao depoimento que estava marcado na CPI. Ele alegou que teve contato com pessoas contaminadas pela Covid-19 e esse assunto reverberou muito justamente porque Pazuello acumula uma série de depoimentos e posicionamentos que menosprezaram a gravidade da pandemia. Lembrando aqui que recentemente, inclusive, ele foi encontrado em um shopping em Manaus sem máscara e quando ele foi questionado, ele perguntou onde ele poderia comprar a máscara. E nesse contexto, então, senador, como o senhor avalia esse acontecimento? Esse possível contato veio a calhar para o Pazuello? E qual a expectativa, né? Qual a perspectiva para o depoimento remarcado para o próximo dia 19? Eu acho que foi um constrangimento muito grande para a Comissão Parlamentar de Inquérito e para o próprio Exército, né? O presidente da comissão falou em algumas oportunidades com o comandante do Exército e, claramente, não é, o ex-ministro Pazuello procura transformar o Exército num biombo, né? E pelo fato de ser da ativa, querer usar isso à exaustão para não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele tentou fazer um depoimento remoto, mas, no caso, o depoimento remoto não seria verdadeiro, né? Não seria assim, com o rendimento que se quer para esse depoimento, que considero histórico. Ele não precisaria se submeter à quarentena, bastaria somente fazer o teste da Covid, né? Se ele estivesse com Covid, claro, ele não viria. Se ele não estivesse, era importante que ele viesse, sim. Os jornais têm dito que ele está submetido a um processo de media training e que está treinando para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho impossível preparar o Pazuello do dia para a noite
para uma sabatina criteriosa. O Juca Kfouri, ele acompanhou por muito tempo, e eu era seu fã número 1, ouvinte preferencial, as transmissões esportivas. Não dá para treinar alguém que não tem especialidade, que demonstra pouca vocação, né? Do dia para a noite, né? E acabam transformando essa coisa naquilo que a gente comumente começou a enxergar no futebol, e alguém disse assim, olha, não dá para treinar o Pazuello porque ele não vai aprender, então faz, ao invés do depoimento presencial, a transmissão remota. E eu brinquei assim outro dia, não, já disseram que treino é treino e jogo é jogo. O Pazuello tem que se preparar para o jogo, né, para responder às perguntas que a sociedade quer que nós façamos a ele. Né? E é óbvio, eu perguntava agora há pouco também, por que o ministro Nelson Tacho aceitou como secretário executivo. E o ministro, que passou pouco tempo no ministério, disse assim, não, mas ele não foi indicado por mim. Aí eu perguntei, ele foi indicado por quem? Ele foi indicado pelo presidente da República. Aí eu perguntei, mas ele evoluiu na função nesses quase 30 dias? Aí ele disse assim, eu acho que ele evoluiu. Aí eu perguntei novamente, mas ministro, ele evoluiu para ser a primeira autoridade da saúde no Brasil? É essa avaliação que o senhor faz? Ele disse, não, eu não me permito fazer essa avaliação. Então, é aquela coisa da especialidade, né? Deu no que deu, porque pessoas que não conheciam a saúde pública, não sabiam da extensão do Sistema Único de Saúde, né? Ficaram com essas tarefas, com esses papéis. Ele não vai depor como investigado, ele vai depor como testemunha. Há uma sutileza aí, Juca, que é importante que as pessoas considerem, tá? É que o Supremo decidiu, e agora, ultimamente, flexibilizou ainda mais, que o investigado não é obrigado a vir a comparecer para depor, para não produzir prova contra ele próprio, que é um princípio constitucional. Mas a testemunha não. Essa sim tem que comparecer, né, e tem que prestar depoimento sob compromisso de dizer a verdade e plenamente a verdade. Então, é muito importante. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela tem começo, meio e fim. É uma comissão diferente das outras, né? Ela não trata apenas de desvio de recursos. Se houver essa coisa de desvio de recurso dentro da nossa competência, nós vamos investigar. Seja em que direção for, contra quem quer que seja também. Né? Mas essa comissão, ela objetiva salvar vidas, ela objetiva corrigir aquelas coisas que continuam erradas e poderiam ter sido corrigidas lá atrás, no passado, e se isso tivesse acontecido, como disse a Luciana, né, certamente nós teríamos salvo muitas vidas no nosso país. Não teríamos aí esse quadro dantesco, né, do maior morticínio do mundo, né, essas coisas todas que continuam a nos apavorar, apesar da estabilidade que as estatísticas demonstram nos últimos dias. Mas é isso, essa comissão parlamentar de inquérito, ela vai investigar fatos, ela não vai investigar pessoas, nem instituições. Aí é que está. Senador, eu sei a resposta, mas imagino que nem todo mundo saiba. A CPI pode convocar o presidente da República? Não, para a comissão parlamentar de inquérito, não, mas você pode convocar qualquer ministro, não é? Qualquer autoridade do governo, o presidente da República, não. Há uma lei exatamente que impede que isso aconteça. E a consequência da comissão parlamentar de inquérito, tudo que a comissão apura, verdadeiramente, você manda para o Ministério Público e manda para a Advocacia Geral da União. E o Ministério Público tem 30 dias para decidir sobre a investigação ou não. Mas ela produz um relevante, não é,
trabalho político de apuração. No impeachment do presidente Fernando Collor, o que é que aconteceu? Se fez uma comissão parlamentar de inquérito que mandou suas conclusões para o Ministério Público e, na sequência, a ABI e a Ordem dos Advogados do Brasil entraram, não é, com o pedido de impeachment. Não é esse o resultado que necessariamente se quer, porque nós vamos, como eu falei, investigar com isenção, com imparcialidade, e vamos ouvir as pessoas que podem nos ajudar a esclarecer esses fatos, né? E que digam, sobretudo, em que momento essas loucuras foram transformadas, se foram mesmo, em políticas públicas no Brasil. Outra questão pessoalíssima, curiosidade minha. Como são suas relações hoje com o ex-presidente Fernando Collor? Então, eu tenho relações normais, né? Nós dois representamos o estado de Alagoas no Senado Federal, e na última eleição, em que o Fernando Collor disputou a eleição, os nossos partidos fizeram uma aliança em Alagoas. Ele se elegeu no nosso palanque, no palanque do candidato a governador do estado, Renan Filho. Exatamente por isso, ô Juca, porque as alianças, elas necessariamente não aproximam apenas as pessoas convergentes. Não é? Muitas vezes você faz alianças eleitorais circunstanciais com pessoas que pensam diferentemente. A política, infelizmente, recomenda que nós façamos isso. Senador, quando se fala em convocar, e a grande curiosidade, nós vamos aprofundar isso em relação a pessoas que virão a ser ouvidas, eu lhe pergunto, é possível convocar, por exemplo, jornalistas? Eu lhe pergunto por uma razão. Li ontem uma notícia de que há jornalistas que estão apagando tudo que publicaram em suas redes sociais a favor da cloroquina, contra a vacina, contra a obrigatoriedade do uso de máscara. Olha, Juca, é possível convocar sim, né? Você só não pode convocar para que a pessoa faça revelações, né, em função da sua liberdade de expressão. Né? Nessa hipótese, não é conveniente, porque isso fere um princípio democrático. Mas qualquer testemunho que possa ajudar na elucidação dos fatos, a esclarecer tudo isso, nós devemos fazer. Não é? O ex-secretário de Comunicação Social do governo, que deu entrevista na revista Veja, ele vem depor, deverá depor até na próxima semana. Na lógica normal da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele deporia em seguida ao ministro Pazuello. Eu acho que até do ponto de vista da comissão seria mais produtivo. Não é? Com a transferência do depoimento do ministro Pazuello para o dia 19, talvez nós tenhamos que antecipar a vinda do secretário. Eu acho que isso tudo será muito bom para a Comissão Parlamentar de Inquérito, para a própria apuração, né? Para que nós possamos, se for o caso, confrontar ponto de vista, informações e, afinal, fazer o nosso relatório na medida da expectativa da sociedade. O senhor considera, senador, que é um direito de liberdade de expressão falar contra o uso de máscara ou pregar o uso de medicamentos que a ciência não recomenda? Ou falar contra... Sim. Eu sinceramente acho, e acho, Juca, que ao fazer isso, né, a pessoa está prestando um grande desserviço à população. E, sobretudo, colaborando para desinformar. Mas é um direito. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, eu tomei cloroquina, eu tomei vermectina, eu tomei todas as vitaminas, enfim, e deram certo. Essas pessoas não cometem crime ao dizer isso.
elas não precisarão ter a responsabilidade cobrada por ninguém. Por ninguém. Eu acho que médico, até, ao defender isso como tratamento, você deve relevar, porque o grave, o criminoso, é transformar tudo isso em política pública, né? Em gastar dinheiro público para isso. Se isso aconteceu, né, e se alguém teve responsabilidade com isso, você não tenha nenhuma dúvida que será responsabilizado. Nós não podemos queimar etapas, adiantar o que é que vai ou não acontecer na comissão parlamentar de inquérito.